Para comentar o relatório, eu converso agora com Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Lhe desejo uma ótima tarde. Marcos, obrigado pela participação conosco. Gabriel, é um prazer revê-lo, é um prazer estar em contato com o público da CNN Money. O prazer é todo nosso, Marcos. Obrigado pela ajuda em entender essas questões que são muito caras ao brasileiro. Afinal, a gente está falando sobre contas públicas que estão muito pressionadas. Isso está claro já há alguns anos. A gente está chegando próximo do gongo final aqui, talvez, dessas contas, para um momento que, na avaliação de vocês, pode ficar inviável. Eu gostaria de entender se essas medidas anunciadas ontem de contenção de gastos, elas estão direcionadas para a direção certa, elas estão apontando para a direção certa de contenção dos gastos brasileiros e, claro, se elas ajudam neste controle dessas contas públicas para os próximos anos, por favor. Gabriel, foi uma feliz coincidência o nosso relatório da Instituição Fiscal Independente vir à tona nessa sexta-feira, após a divulgação do relatório bimestral, o primeiro de 2025, e o anúncio das medidas que o governo estava propondo, porque o relatório da Instituição Fiscal Independente joga luzes sobre o dilema, o drama fiscal brasileiro, que é o grande calcanhar de Aquiles do panorama econômico do país e o grande obstáculo para um desenvolvimento ousado, agressivo e sustentado. O grande gargalo, o grande problema brasileiro hoje é o problema fiscal. O nosso relatório mostra um desequilíbrio estrutural, o déficit estrutural, fora essas medidas tópicas eventuais, sem repercussão permanente nas receitas e nas despesas públicas. O nosso relatório, ao atualizar o cálculo do déficit primário estrutural, mostra que a boca do jacaré não está fechando. Nós tivemos no estrutural, tirando todas as despesas e receitas não recorrentes, que não se repetem, você enxugando a conta para aquilo que é permanente, o buraco abriu de 1,4 para 1,7 em 24. E a análise do projeto de lei de diretriz orçamentária, que é o outro capítulo do nosso RAF publicado hoje, demonstra, porque na política econômica, política fiscal, você tem que ver não só a foto, mas o filme. E a foto já é feia e o filme é de deterioração da situação. Em que sentido? Do estrangulamento absoluto das finanças públicas, particularmente no governo federal, na União. E essas medidas, a gente tem que separar as medidas tópicas, conjunturais, de gestão do varejo, do dia a dia, de o que a gente chama de gestão orçamentária de sintonia fina, que são essas medidas tomadas nos relatórios bimestrais, com base nos números da execução, de medidas estruturantes, sistêmicas, de medidas que vão no perfil estrutural. Ontem nós tivemos um anúncio de um contingenciamento e um bloqueio significativo. Não significativo se compararmos com os 2,5 trilhões que temos de receita primária líquida. Mas se comparar com a margem de manobra, com as despesas discricionárias, é um anúncio de 31 bilhões de bloqueio e contingenciamento, num orçamento que a margem que o presidente da República tem e sua equipe, seu governo tem, de 75 bilhões, é um dinheiro muito significativo. Infelizmente, o ruído em torno do IOF obscureceu a discussão dos números fiscais. Então, o nosso relatório, o que ele diz, porque a IFE não opina, não cabe a ela opinar sobre os caminhos, o que fazer
Isso cabe ao governo e ao Congresso Nacional, em discussão com a sociedade, escolher os caminhos. A IFE faz os cálculos, faz as projeções e lança os alertas sobre riscos fiscais. E aí nós, sem medo de errar, temos, claro, nesses 2 capítulos do RAF de maio, que é o 100º que a gente está comemorando, o 100º relatório de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente, ele mostra claramente que o rumo, as regras, o regime fiscal é insustentável a curto e médio prazo e vai exigir mudanças substantivas, não pequenos ajustes de sintonia fina de arranjos conjunturais, mas o Brasil tem o orçamento mais engessado do mundo. E a própria LDO, que é analisada no nosso relatório, e chamou muito pouca atenção dos intelectuais, dos economistas, da imprensa especializada, do mercado financeiro, a LDO, nos seus anexos, mostra claramente números do próprio governo oferecidos ao Congresso Nacional no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, mostra que o estrangulamento em 2027 vai ser absoluto, porque não vai precisar, o governo e o presidente da República não vão ter nenhum poder discricionário de determinar políticas públicas e despesas. Não haverá investimento público. Todos, 100% do orçamento em 2027 será obrigatório. Isso passará por um cumprimento das metas fiscais em 2025, batendo na trave do limite inferior da meta e usufruindo do desconto dos precatórios. E em 26 a gente prevê uma grande dificuldade, mas uma possibilidade de cumprir a meta fiscal, mas com grande esforço e dificuldade. Também usufruindo dos descontos legais, dos precatórios e da margem de tolerância da meta. Mas em 27 não. E isso, os próprios números, não é a IFE que diz, é o projeto de lei de diretriz orçamentária, no seu anexo 4, está claramente evidenciado um estrangulamento pleno quando as despesas claramente, realmente discricionárias, caem abaixo de zero, vão para o vermelho, vão para o negativo, ou seja, não vai ter dinheiro para água, luz, telefone, internet, gasolina para os órgãos públicos e não vai ter PAC, não vai ter investimento. Isso é um absurdo e isso me leva a afirmar peremptoriamente de que o próximo presidente da República, independente de quem for, tem um encontro marcado, inexorável, inadiável, com uma profunda reforma fiscal. Perfeito. Um dos destaques que nós trazemos também sobre este PLDO, que quando a gente olha para frente, em 4 anos, na apresentação estava lá 0,01% do PIB para orçamento discricionário, e não é só dinheiro livre, né, Marcos? É justamente pagamento de gasolina, pagamento de diversas outras coisas que não são necessariamente obrigatórias, mas que têm de ser pagas. Não é que é o dinheiro que vai sobrar para o governo para fazer o que quiser. Seria essa a mensagem, né? É engraçado porque, às vezes, a economia distorce o sentido das palavras. Nós precisamos chamar a Academia Brasileira de Letras para repor o valor das palavras, exato, o sentido das palavras. Porque a gente chama de não obrigatório despesas que são obrigatórias. Você tem nas discricionárias, e aí se inventam eufemismos, são discricionárias rígidas. Ou seja, elas são obrigatórias. Por exemplo, a vinculação de educação e saúde, o piso mínimo de investimento em educação e saúde é complementado ali nas discricionárias. Então, elas não são gastos não obrigatórios, são obrigatórios. Emendas impositivas estão ali na margem discricionária, mas são efetivamente obrigatórias, tanto a vinculação de saúde e educação quanto as emendas
impositivas estão na Constituição Federal, a bússola jurídica máxima do funcionamento da República e da nação. Então, elas são obrigatórias. E mesmo coisas que não são obrigatórias, você imagina, por exemplo, as Forças Armadas sem munição, a Polícia Federal e o IBAMA sem gasolina, os ministérios da esplanada sem internet, luz, telefone, os aluguéis. Tem despesas que é o mínimo, a IFE chegou a projetar isso, o mínimo para não ter o shutdown, como a figura da paralisia da máquina que existe nos Estados Unidos, para não ter uma paralisia da máquina, o governo precisa, no mínimo, de 0,7% do PIB. E nós estamos aqui com discricionárias projetadas pela própria LDO, pelo governo, que são negativas. E chega ao máximo em 29, quando nem o piso de saúde e educação vão ser cumpridos e nem haverá dinheiro para as emendas alocadas pelo Congresso Nacional. Então, assim, é uma situação inverossímil. Não vai acontecer isso, porque a realidade se imporá. E não acredito que haverá essas, como eu disse, o anúncio de medidas ontem, esses relatórios bimestrais do governo federal, da equipe econômica, e que deriva em bloqueios e contingenciamentos e algumas medidas adicionais, faz parte do dia a dia do gestor fiscal. Quer dizer, ele vai ali calibrando receitas e despesas para não estrangular dentro do que é possível para os gestores. Mas não são medidas estruturais de mudança da lógica. Isso inevitavelmente virá. Eu acho que o governo não pensa em nenhuma mudança, porque implicaria em muita coisa, em rever os gastos tributários, em fazer uma nova rodada de reforma da Previdência, em fazer uma reforma administrativa modernizadora e para ganho de eficiência, implicaria em rever vinculações e indexações das despesas orçamentárias. Hoje, o presidente da República tem, em tese, livre para governar 2,5 trilhões. Mas 80% desse dinheiro está comprometido com 6 despesas. Previdência, folha dos servidores civis e militares e de todos os poderes, abono salarial, auxílio-desemprego, Bolsa Família e benefício de prestação continuada. Essas 6 despesas levam 80% do dinheiro. Depois vem precatórios, vem as emendas parlamentares, vem o fundo do Distrito Federal, vem o custeio da máquina, vem a vinculação de educação e saúde. No final, aquilo que define o futuro do país, que são os investimentos em ciência e tecnologia, em infraestrutura, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, isso está tendendo a zero. Isso é que mexe com o futuro do país, com a produtividade, melhoria na infraestrutura. Quanto que os países estão gastando com inteligência artificial, robótica, biotecnologia, novos materiais? A gente vai perder o bonde da história. E isso porque há um engessamento, como eu disse, o orçamento brasileiro é o mais engessado do mundo. Não há precedente, não há similar em país algum de um orçamento que, no limite, em 2027, o presidente da República simplesmente será um coletor de impostos e um transferidor de renda, porque ele não vai ter margem de manobra nenhuma. Marcos, a gente está errando na formulação destes orçamentos. Quando a gente aprovou o orçamento de 2025, aprovamos com uma previsão de superávit de 15 bilhões de reais. Isso não aparecia em nenhuma das projeções, nem do IFE, nem de outras instituições. E, aos poucos, fomos cortando estes valores, porque, em parte, na avaliação de alguns economistas, as receitas estavam superestimadas e as despesas estavam subestimadas.
É o que a gente está fazendo constantemente, talvez é uma prática, um vício brasileiro de a gente sempre colocar o orçamento para cima, muito otimista, e teve que revisar ao longo do ano, fazer remendos no meio do caminho? Antes do Plano Real, o orçamento era uma peça de ficção. Você, com inflação de 85% ao mês, 2.000% ao ano, o orçamento não parava de pé. O real de janeiro não é o mesmo real de dezembro, com a inflação de 2.000%. Então, o orçamento não tinha a menor importância. Com a estabilização da economia no Plano Real, a fratura exposta das finanças públicas veio à tona. E aí chegou a hora da verdade, o realismo orçamentário. Hoje, os orçamentos são bem próximos da realidade que vai ser verificada. Claro que no papel ele é sempre mais otimista que a realidade permite. E aí, exatamente, nós tivemos ontem o primeiro relatório bimestral, vão sendo feitos ajustes ao longo de 2 em 2 meses, há um ajuste conforme a realidade nua e crua das receitas e despesas. Mas o problema são as regras estruturais, é a lógica de organização das finanças públicas. Na década são sobre o orçamento de base zero nos Estados Unidos, né? Quer dizer, você zera o placar, ninguém tem indexação, ninguém tem dinheiro garantido. Aí o Congresso pensa quais são as necessidades da sociedade, aloca os recursos, precisa mais na segurança, precisa mais na educação, na saúde, como é que está a Previdência, e aí você aloca com base zero. Você cria conforme as demandas reais e as necessidades da sociedade. O Brasil está inventando o inverso, o orçamento de base 100, ou seja, não tem margem de manobra nenhuma, tudo é obrigatório. E o presidente da República não vai ter papel nenhum nas políticas públicas, na definição de investimentos, não vai ter PAC, não vai ter projeto estratégico, não vai ter investimento público. Isso é um absurdo. Então, nós precisamos não só reequilibrar as finanças públicas para estancar o crescimento da dívida, e a gente fica aí com dificuldade de cumprir o déficit zero. Na verdade, a IFE já demonstrou isso. Nós precisaríamos de 2 a 2,5% de superávit para pagar os juros e não deixar a dívida crescer, porque nós estamos deixando essa dívida, trocando gasto presente por dívida futura, nós estamos depositando essa injustiça no colo dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós estamos deixando a dívida para gerações futuras. Então, para estancar o crescimento da dívida, nós precisamos produzir superávit. A gente não consegue nem sequer em 25, quanto mais em 26, 27, ter o déficit zero, quanto mais um superávit de 2, 2,5, que seria o necessário para estancar a dívida. Então, o que a gente gostaria, a IFE não opina, não tem juízo de valor sobre o mérito da política econômica, mas o que a gente fala e a nossa missão institucional é lançar os alertas sobre os riscos fiscais. O que nós estamos dizendo em alto bom som, com todas as letras, é que o atual rumo, as atuais regras, o atual regime é insustentável e que o novo regime fiscal sustentável, o novo arcabouço, irá entrar em colapso a partir de 26, porque é impossível cumprir as regras dentro da realidade atual. Nós precisamos de flexibilizar o orçamento, rever as regras vigentes para que a gente não só tenha superávit, estanque a dívida, mas também, simultaneamente, recupere a capacidade de investimento que o Brasil já teve. Os países asiáticos e emergentes estão investindo de 30% a 40% dos seus PIBs, e o Brasil apenas 17%.
não é uma herança boa que nós estamos deixando para as futuras gerações. Marcos Pestana, obrigado pela ajuda em entender este relatório publicado pela IFE, claro, a atual situação e os alertas emitidos por vocês para as contas públicas brasileiras. Uma ótima tarde ao senhor. Muito obrigado, Gabriel, sempre à disposição. Agradecido.